Livro A Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Maria Ligório. Consideração 1. Em cada consideração do livro há 3 pontos e no final de cada ponto há afetos e súplicas. No caso, eu deixarei em aberto para que a cada ponto que for sendo lido nós venhamos a fazermos os nossos afetos e súplicas. Consideração 1. Retrato de um homem que acaba de expirar. És pó e em pó te hás de tornar. Gênesis 3:19. Ponto 1. Considera que és pó e que em pó te hás de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo. É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe um mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É mister que prontamente levem o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou potentado, não servirá senão para que exale ainda fetidez mais insuportável, disse um autor. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, nem sua lembrança se conserva. Ao ouvir a notícia de sua morte, limitam-se uns a dizer que era homem honrado, outros que deixou à família grande riqueza. Contristam-se alguns, porque a vida do falecido lhes era proveitosa. Alegram-se outros, porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro, em breve, já ninguém falará nele, e até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele para não se lhes agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto, e quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. Considera que, assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário do mundo para desempenhar seu papel e ocupar os lugares dos mortos, mas do apreço e da memória destes poucos ou nada cuidam. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber, e talvez parece que até a tua morte os regozija. Naquela mesma casa onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se como dantes banquetes e bailes, festas e jogos. E tua alma, onde estará então? Ponto 2. Cristão, para compreenderes melhor o que és, disse São João Crisóstomo, aproxima-te de um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes e chora. Observa como aquele cadáver de amarelo que é se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida,
nasce uma multidão de vermes que se nutrem das carnes. Às vezes se associam a estes os ratos para devorar aquele corpo, saltando por cima dele, enquanto outros penetram na boca e nas entranhas. Caem a pedaços as faces, os lábios e o cabelo. Descarna-se o peito e em seguida os braços e as pernas. Quando as carnes estiverem todas consumidas, os vermes passam a se devorar uns aos outros, e de todo aquele corpo só resta afinal um esqueleto fétido que com o tempo se desfaz, desarticulando-se os ossos e separando-se a cabeça do tronco, reduzido como a miúda palha que o vento leva para fora da eira no tempo do estio. Daniel 2,35. Isto é um homem, um pouco de pó que o vento dispersa. Onde está agora aquele cavalheiro a quem chamavam alma e encanto da conversação? Entra em seu quarto, já não está ali. Visita o seu leito, foi dado a outro. Procura suas roupas, suas armas. Outros já se apoderaram de tudo. Se quiseres vê-lo, acerca-te daquela cova onde jazem podridão e com ossada desencarnada. Ó meu Deus, a que estado ficou reduzido esse corpo alimentado com tanto mimo, vestido com tanta gala, cercado de tantos amigos? Ó santos, como haveis sido prudentes pelo amor de Deus, fim único que amastes neste mundo, soubestes mortificar a vossa carne. Agora os vossos ossos, como preciosas relíquias, são venerados e conservados em urnas de ouro, e vossas belas almas gozam de Deus, esperando o dia final para se unir a vossos corpos gloriosos, que serão companheiros e partícipes da glória sem fim, como foram da cruz durante a vida. Este é o verdadeiro amor ao corpo mortal, fazê-lo suportar trabalhos, a fim de que seja feliz e eternamente, e negar-lhe todo o prazer que o possa lançar para sempre na desdita. Ponto 3. Neste quadro da morte, caro irmão, reconhece-te a ti mesmo e considera o que virás a ser um dia. Recorda-te que és pó, e em pó te converterás. Pensa que dentro de poucos anos, quiçá dentro de alguns meses ou dias, não serás mais que vermes e podridão. Este pensamento fez de Jó um grande santo. A podridão, eu disse, tu és meu pai. Aos vermes, sois minha mãe e minha irmã. Tudo se há de acabar, e se perderes tua alma na morte, tudo estará perdido para ti. Considera-te desde já como morto, disse São Lourenço Justiniano, pois sabes que necessariamente hás de morrer. Se já estivesse morto, que não desejarias ter feito por Deus? Portanto, agora que vives, pensa que algum dia cairás morto. Disse São Boaventura que o piloto, para governar o navio, se coloca na extremidade traseira do mesmo. Assim, um homem, para levar a vida boa e santa, deve imaginar sempre o que será dele na hora da morte. Por isso, exclama São Bernardo, considera os pecados da tua mocidade e corra. Considera os pecados da idade viril e chora. Considera as desordens da vida presente e estremece. E apressa-te em remediá-la prontamente. São Camilo de Leles, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia essas reflexões. Se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E eu, que disponho de tempo, que faço eu por minha alma? Este santo pensava assim por humildade, mas tu, querido irmão, talvez com razão receies ser considerado aquela figueira sem fruto, na qual disse o Senhor, 3 anos já que venho a buscar frutas a esta figueira e não os achei. Lucas 13:7. Tu, que há mais de 3 anos está neste mundo, quais os frutos que tens produzido? Considera, disse São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos, isto é, não se contenta com bons propósitos e desejos, mas existe a prática de obras santas. É preciso, pois, que saibas aproveitar o tempo que Deus, em sua misericórdia, te concede e não esperes com a prática do bem até que seja
tarde, no instante solene, quando te diz: vamos, chegou o momento de deixar este mundo. Depressa, o que está feito, está feito.